Olá, sejam bem-vindos a mais uma estalagem do fim do mundo, um refúgio para todas as histórias. Eu sou a Carol. E eu sou a Clarissa. E no episódio de hoje vamos falar sobre os capítulos 37, 38 e 39 de Jonathan Strange e Mr. Norrell. Mas antes de iniciarmos o episódio, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós somos o Estalagem Pod no Twitter e Estalagem Podcast no Instagram. Você também encontra a gente no Facebook, TikTok, é só procurar por Estalagem do Fim do Mundo. E se você conhece alguém que também pode gostar do podcast, por favor, piramida a gente e indica para os seus amigos. Você encontra a gente nos principais agregadores de podcast, também no YouTube. É só procurar por Estalagem do Fim do Mundo que você encontra a gente. Não esquece de clicar no botão de seguir, tanto no Spotify quanto no YouTube, na Apple, na Amazon, aonde você escutar a gente. Se tiver um botãozinho lá pra dar estrelas pra gente, por favor, porque você ajuda a gente a alcançar novos ouvintes e, além disso, você vai receber as notificações quando saírem novos episódios. Afinal, a gente andou por aí meio que sumida, né? Então, assim, é bom que você seja avisado que esse episódio está chegando. Mas agora a gente voltou. Voltamos. E não vamos pra nenhum lugar. Exatamente. E antes de qualquer coisa, né, não custa nada avisar. Esse episódio vai ter spoilers do livro. Pra quem tá chegando aqui pela primeira vez nesse episódio, esse é um episódio que a gente vai fazendo uma leitura de 3 em 3 capítulos do livro Jonathan Strange e Mr. Norrell, da Susanna Clarke. Então a gente já tá na parte 13, né, os capítulos que a gente acabou de dizer, né, 37, 38 e 39. Então, se você que chegou aqui de paraquedas, a gente tem os outros episódios e no YouTube a gente tem uma playlist especial só com os episódios de Jonathan Strange e Mr. Norrell. O Cavalheiro de Cabelos de Algodão, ele já estava ficando farto da interferência do Norrell e do Jonathan nos planos dele. Mesmo que não tivesse sido algo intencional, os dois estavam atrapalhando os planos ali, que eram o quê? Levar o Steve Black à nobreza, que era o destino dele, né? Ele estava destinado a isso, a coisas grandes, a realeza, a grandeza. E o Cavalheiro é que estava cuidando para que o futuro dele fosse garantido, né? Não sei se ele queria isso, né? Mas é o que ele tinha, o amigo que ele tinha. Enquanto isso, a relação entre o Jonathan e o Norrell vai se deteriorando. Os dois não estão na mesma página. Desde que o Jonathan voltou da guerra, principalmente, eles andam se bicando o tempo todo. E isso acaba agradando ao Drollite e ao Lascelles, que desde que o Norrell chegou ali em Londres, os dois estão orbitando na vida dele e interferem em tudo, né? Desde assuntos governamentais até a escolha do papel de parede. O Jonathan, ele tá bem satisfeito e frustrado porque o Norrell é cheio de segredos, então ele tá meio estagnado ali nos estudos dele, ele não tem mais pra onde caminhar junto desse mestre que não tá lhe dizendo tudo que ele sabe, né? Ele não tá compartilhando tudo que ele tem a oferecer. E por fim, o Jonathan descobre que ele tá sendo vítima de uma das maquinações do Drollite, que acaba levando ele a se aventurar e impor caminhos mágicos nunca antes explorados, ou pelo menos não nos 3 últimos séculos. Sim. Vamos pro capítulo 37, Os Cinq Dragones. Aí só um parênteses, ainda bem que é tu que tá falando, porque eu ia falar francês completamente errado. Esse Dragones, eu não reconheço essa palavra, eu acho que foi uma licença poética, mas aqui é Cinq, né, que é tipo 5. Aí esse capítulo se passa ainda em novembro de 1814. A gente sempre vai dando essa temporalidade pra gente se situar e quanto tempo vai passando entre uma coisa e outra, né? Sim. Como a gente vai falar agora, assim, nesse momento tem praticamente 7 anos que o Norrell chegou em Londres, então muito tempo se passou desde os nossos primeiros capítulos. O narrador, ele começa falando sobre como a casa do Lascelles, ela era muito chique, né? Ele tinha muito bom gosto para decorar a casa dele. A casa estava sempre na última moda, então a decoração, as peças artísticas, a pintura, né, das paredes. Isso, ele também não ficava muito tempo, assim, com a mesma decoração. Ele estava sempre renovando tudo lá. Então a casa estava sempre, assim, com um frescor de novidades lá.
E ele também tinha muito talento pra isso, o que o narrador atribui à falta do que fazer, que ele não tinha muito o que fazer e tinha muito dinheiro. Bem alfinetando. Se eu também não tivesse o que fazer e tivesse dinheiro, eu tinha uma casa super arrumada. Exatamente. Tava todo dia inventando alguma coisa pra fazer, né, na casa. Com certeza. Porém, nos últimos 7 anos, essa casa teve, de certa forma, abandonada. Não que tivesse deteriorado ou caindo aos pedaços, nada disso. Ela só estava meio que exatamente como ela estava há 7 anos atrás. Ela não estava mais antenada com as últimas tendências da moda e da decoração. E até algumas coisas que tinham por lá já haviam sido vendidas. Tem uma coisa muito engraçada que ele fala, assim, de que havia sinais pela casa de que o dono estivera trabalhando. Parece que ele andava trabalhando, gente. Será que ele andou fazendo isso? Que absurdo, né? E, na verdade, ele estava trabalhando e trabalhando como nunca trabalhou na vida. Ele acabou se envolvendo ali com a revista Os Amigos da Magia Inglesa, que o Lord Portishead era o editor-chefe, só que o Lascelles estava ficando louco com a forma que ele geria ali a revista, porque ele não tinha pulso para dizer não, então para enfrentar o Norrell quando ele viesse com essas mudanças, que ele mudava muita coisa sem necessidade, mandava refazer, mandava cortar algumas coisas e nada andava para frente, com o Norrell sempre encontrando problema em tudo. Então, o Lascelles, ele resolveu se nomear, deu um jeito de se nomear co-editor, e ele começou a tomar de conta, porque a revista tinha um número significativo de assinantes, era uma das revistas, um dos periódicos com maior número de assinantes em Londres na época. Então, não era uma coisa a se desconsiderar, né? Era um dinheiro bacana que vinha daí. Então, como essas interferências do Norrell estavam atrapalhando, a revista acabava ficando chata, né? Desinteressante. E ele resolveu tomar de conta disso para garantir que a revista estivesse sempre jovem, divertida. Atrativa, exato, né? Pro público. E o que é mais interessante é que ele começou até a escrever artigos sobre magia, história da magia, para outros jornais, para outros periódicos. Ele fazia consultorias com o governo a respeito de assuntos mágicos, procedimentos mágicos, e quase que diariamente, quando ele tinha ali um tempo livre, ele estudava sobre magia e história da magia. Eu achei surpreendente isso, porque ele estava fazendo algum esforço, né? Ele encontrou essa oportunidade e resolveu encarar com unhas e dentes, né? Porque ele poderia não ter feito nada, como ele já estava fazendo, mas ele foi uma coisa surpreendente partindo do Lascelles. Sim, podia ter continuado só um sanguessuga como o Drolight, né? E de certa forma ele estava ajudando o Norrell também, né? Porque o Norrell, as coisas não andam com ele, porque ele é muito problemático. E assim, apesar da gente estar aqui surpresa, né, nós estamos surpresas positivamente com o Lascelles, não quer dizer que ele é uma boa pessoa, exato, tá? Ele continua sendo mal intencionado, pensando no próprio umbigo, tentando ali controlar o Mr. Norrell, né, pra fazer as coisas que vão beneficiá-lo. Então, assim, é surpreendente realmente o fato de que ele tá fazendo algo que a gente sabia até pouco tempo atrás, que ele abominava, exato, né? No caso, que é trabalhar. E nesse momento, né, que ele tava ali bastante atribulado, ele recebe uma visita do Drolight, que chega lá todo maltrapilho, todo, assim, todo desconfigurado, com as roupas amassadas, o cabelo assanhado, tava com o sapato mal engraxado, que não é a aparência padrão dele, né? Ele geralmente tava, assim, um brinco, todo bonito. O Drolight também tá uma pilha de nervos, né? As armações dele, né? Ele tinha feito, mandado cartas para várias pessoas pedindo dinheiro, dizendo que, se passando pelo Norrell, se passando pelo Jonathan, dizendo que ia fazer magias para aquilo ou para aquilo outro, ou ensinar, fazer um curso de magia por correspondência. Então, quando isso foi descoberto, as pessoas naturalmente passaram a não querer mais recebê-lo, né? Então, ele acabou indo ali para a casa do Lascelles como um dos últimos lugares onde ele ainda poderia circular. Inclusive, o Lascelles é até bem debochado, né? Dizendo assim, você... Sim. Bem feito, como é que você deixou... Você ficou recebendo dinheiro para tramar a minha ruína, né?
Mas ele não tava muito chateado, não, né? Não pareceu muito. Não, nem um pouco. E que ódio do Lascelles, porque ele fica assim, eu não entendi por que a senhora Bulworth, acho que era o nome dela, né? Que é aquela do episódio passado, né? Por que ela estava com raiva de mim? Porque nós dois cometemos o erro juntos, assim, tipo, nós dois somos responsáveis, né? E ele diz até assim, tipo, ela casou com ele porque ela quis. Sendo que, obviamente, tipo, faz sentido ela tá chateada com ele. Sim. Ele cansou dela, ele abandonou ela, ele foi embora, a vida dele seguiu e ela, coitada, ficou numa situação difícil. Exato, a vida dela é bem diferente da dele, assim, né? O que acontece depois disso, né? Exato, as consequências são muito piores pra ela do que pra ele. Assim, é fato que os dois erraram, né? Mas as consequências do erro dos dois são muito distintas. Exato, assim, um crápula, né? Total, não demorou muito pra gente já começar a falar mal dele de novo. E o Drollett, mesmo errado, é incrível como ele mantém a empáfia dele, né? Porque ele perguntou se o Norrell tava chateado, e o Norrell tava, assim, furioso, né? Tava virado com ele. E ele não tem direito de ficar com raiva de mim, porque eu que fiz a carreira dele acontecer aqui em Londres, se não fosse por mim, ele não ia ser ninguém, ele não ia conhecer ninguém. E já o Lascelles, ele é mais pé no chão, né? Ele sabe que dessa vez o Drollett passou dos limites. E, mais uma vez, não que ele estivesse fazendo qualquer juízo moral de valores aí, porque você enganou as pessoas. Não, ele não estava nem um pouco se importando com isso. Ele só achava que o plano era burro e que ia dar errado, como de fato deu. Exato. E é engraçado, né, que parece que os dois, eles estão sempre muito a par do que um e o outro estão fazendo, né? Eles são, assim, de certa forma, tem uma camaradagem ainda, uma cumplicidade. Mas a gente percebe que, apesar disso, essa cumplicidade é realmente, assim, só ali na palavra, né? Porque cada um age independente e também a gente percebe que o Lascelles está pronto para fechar a porta na cara do Drollett no momento em que ele passasse a um peso morto ali para ele. Então, talvez eles se conheçam melhor, né, do que o Norrell conheça os dois, mas isso não quer dizer que eles tenham uma relação de amizade verdadeira. É só interesses ali. Uhum. E outra coisa, né, que é curioso que o Drollett também poderia ter tentado entrar aí nesse universo, né, arrumado um emprego pra ele. Mas ele preferiu continuar sendo um trambiqueiro, né? Então, assim, a gente percebe que ele não quis fazer o esforço, né? Ele prefere sempre a forma mais fácil. Não, eu amo que no final, depois que ele vai embora, o Lascelles já chama o criado e diz assim, olha, não, ele deu a entender que tem intenção de voltar aqui mais tarde e não deixa ele entrar. E depois o Drollett ainda tem a cara de pau de mandar uma carta exigindo 400 guinéus emprestado, né? Pois é. E o Lascelles ainda se dá o trabalho de responder dizendo que ele tem, assim, como... sei lá, uma política dele, né? Uma política, perfeito, assim, de não emprestar dinheiro pra ninguém. Eu nem responderia. Que audácia de um cara desse me pedir dinheiro emprestado, que safado. Ele poderia ter ido estudar magia também, escrever, né? Poderia trabalhar. Se o Lascelles está trabalhando, por que ele acha que ele não deveria trabalhar também? É verdade. Que é isso? Não soube aproveitar o momento. Exato. E aí, continuando, numa outra cena, a gente tá agora na casa do Mr. Norrell, onde se encontram ele, o Jonathan Strange e o Childermas, que finalmente voltou a aparecer depois de muitos capítulos sumido. Eles estão discutindo sobre toda essa situação do Drollett, né? Ele traiu a todo mundo, e aí agora, o que é que a gente faz sobre isso? O Childermas, ele é quem sabe, assim, de todas as vítimas, né? De todo mundo ali que o Drollett enrolou e conseguiu ganhar dinheiro em cima da pessoa. E aí, eles discutindo, eles chegam à conclusão de que, no fim das contas, eles não vão saber nunca quantas foram as vítimas. Isso. Porque toda hora parece uma pessoa diferente, né? A gente sabia da senhorita Grey, que era aquela que tinha encontrado com a Arabella alguns capítulos atrás, da senhora Bulworth, né, que a gente falou. Os dois cervejeiros, né, que levaram o Jonathan a descobrir essa situação toda. Depois apareceu um outro senhor que queria parar de envelhecer. Enfim, toda hora tá surgindo mais alguém, né, mais uma vítima. E aí o Jonathan, ele chega ao questionamento de, tipo, gente, como é que a gente vai convencer todo mundo que nós não fazemos parte desse esquema, né? Que não é tudo uma treta envolvendo os próprios magos pra arrancar dinheiro das pessoas. E aí o Norrell tem a brilhante ideia de reviver o
Carol, por favor. O Sangue Dragones. Exato, né? Que era o nome de um tribunal mágico criado pelo Rei Corvo. Esse nome, né, ele faz referência a um aposento na casa do Rei Corvo na época do seu reinado, em Newcastle. Eu acho o máximo que era um aposento que tinha 12 paredes, 12 lados, né, 12 né? lados. Isso, 12 paredes, 12 lados. Inclusive, o tribunal tinha 12 juízes, era uma coisa assim. Tinham vários entalhes e tudo mais. E Era aí, muito os chique. mais lindos e maravilhosos eram um dos que tinham 5 dragões. E daí que saiu o nome, né? Inspirou o nome do tribunal, né? Só por curiosidade, Newcastle era a cidade, assim... Ai, como se diz? Era o centro do reino, Era né? a principal cidade, né? Da Inglaterra do Norte, né? Exato. Isso, do reino do Rei Corvo, né? Pelo menos o reino dele no nosso mundo. Era lá como se fosse a capital da Inglaterra do Norte, sendo Londres a capital da Inglaterra do Sul. E, curiosamente, essa cidade, né, de Newcastle, ela ficava muito mais próxima de Edimburgo, na Escócia, do que de Londres, na Inglaterra do Sul. Então, pra gente ter uma noção aí, geograficamente, Isso. da distribuição dos reinos, né, enfim, dentro do país. E há uma nota de rodapé nesse capítulo, falando em detalhes, né, como é que funcionava esse tribunal e quais eram os tipos de crimes mágicos que ele ia... julgar e tudo mais. Só, assim, um exemplo aqui é que os crimes julgados por eles eram inclinações para o mal, falsa magia e vender simulação de magia, promessa de realizar magia, vender objetos mágicos, né? Anel, sapato, né? Coisa assim. Isso, e que se passavam por mágicos, mas que não eram. E, curiosamente, as criaturas mágicas, né? Elas não eram julgadas por esse tribunal. Havia um tribunal à parte, né? Tinha uma outra... Era de uma outra jurisdição, digamos assim, pra julgar os crimes cometidos por essas criaturas mágicas. Eu amo que o nome é Foflers. É umas coisas assim... Sério, a mente dessa mulher é maravilhosa. Inclusive, uma curiosidade, o tribunal Sank Dragones, eu não sei se eu tô falando certo, mas enfim, ele inspirou a Inglaterra do Sul a criar o seu próprio tribunal pra julgar crimes mágicos. Que o nome também era bem parecido. Pet Dragones. Exato. Então, assim, muito, muito legal. Assim, é só uma curiosidade, né, sobre a época do Rei Corvo, mas, mais uma vez, a gente acha o máximo, né? Eu adoro essas referências à época do Rei Corvo. E principalmente porque eles dão exemplos e são umas histórias tão estapafúrdias, mas Sim. ela sempre fala com tanta seriedade que a gente fica assim, gente... É óbvio que isso aconteceu, assim, porque quando a pessoa fala com seriedade, você tende a acreditar, Exato. né? E aí, assim, contextualizando, né, o porquê da existência desse tribunal, é que na época do Rei Corvo, ali pelos séculos XII, XIII e XIV, a magia ela era praticada de forma muito livre. E pra isso, a gente precisava regulamentar as coisas pra que, tipo, o caos não se instaurasse, né? E aí, o Rei Corvo, ele tinha preocupação com esse assunto, assim, pra que as pessoas não começassem a fazer mal umas às outras, principalmente com as criaturas mágicas que a gente sabe, né? A gente conhece um certo cavaleiro, tem uma noção ali de como é que eles funcionavam e que a lógica, né, assim, a intenção deles não funciona muito parecida com a nossa, então faz sentido que ele tivesse esse cuidado, porque uma coisa que a gente também vai vendo nas notas de rodapé, assim, cada vez que vai surgindo mais informação sobre o Rei Corvo, é como ele era cuidadoso com o seu povo, né? Isso. Como as ações dele sempre tentavam proteger, cuidar, enfim, né? Ele não era relapso com as pessoas que estavam ali dentro do seu reino. E aí, o Mr. Norrell, ele lembra que o tribunal Sank Dragones, ele parou de existir depois que o Rei Corvo foi embora, né? Assim, ele não existe mais, a gente até pouco tempo atrás não tinha outros magos trabalhando de forma oficial na Inglaterra, então assim, caiu em desuso, exatamente. Então, uma situação como essa fica um pouco difícil de ser julgada, né? Então, o que acontece? O Mr. Norrell acha que o tribunal tradicional, ele não vai ter como julgar o erro, né, os crimes do Drolight, porque não tem literatura, eles não sabem o que fazer. Então, o certo seria ir pro Tribunal Mágico. Só que o Tribunal Mágico não existe mais. Se a gente precisava de 12 magos pra julgarem, o que a gente faz se a gente só tem 2? Exato. Sabe? É uma situação difícil, mas o Mr. Norrell tem um plano perfeito, que ele acha que, assim, é totalmente plausível de ser colocado em prática pra resolver essa situação. E aí, como eu falei, né, o Childermas é quem lembra que, assim, olha,
a lei exigia que fossem 12 magos pra fazer o julgamento acontecer. E só tinham 2, e aí, como é que faz? E o Norrell, cara de pau, safado, salafrário, ele fala que a gente poderia encontrar outros magos, por que não? Ele lembra de algumas pessoas, né? Uma delas é o Segundus, que não assinou aquele... O Mr. Portishead, exatamente, que escreve Os Amigos da periódico, Magia, né? Os Amigos da Magia. Enfim, rapidinho eles chegariam em 12. O Childermas, ele fica assim, bem... é mesmo, Norrell. Não era você... Ele pensa, né? Ele não fala, ele não vai debater ali com o chefe dele. Mas ele fica pensando, mas não era você que me mandava ir atrás dessa galera, comprar o livro de todo mundo pra que ninguém pudesse ter acesso a livros de magia? Não era você que fazia todo mundo assinar um contrato pra que não exercesse, né? Não estudasse mais magia, deixassem de ser magos? Rapidinho, quando a situação muda sim, pra favorecer ao Norrell, ele aceita que outros magos existam. Não é muito engraçada a cara de pau? Tanto que o Jonathan e o Childermas, eles ficam assim, meio que olhando pra ele perplexos, assim, sem acreditar. Eu tô ouvindo isso. Safado. O Jonathan, ele já é uma pessoa mais prática, então ele pensa assim, né? Pra que a gente vai se dar o trabalho de tentar reviver uma lei que já foi abandonada há séculos e sair em busca de 12 magos? Já foi difícil arrumar 2, que tirar 12. E pra que fazer tudo isso se muito provavelmente o Drollett já ia ser processado por enganar as pessoas, né? Sei lá, calúnia, não sei, mil crimes aí que ele poderia ser na justiça comum mesmo, né? Não precisa de sangue dragones pra isso. Uhum. E ele tava com um pensamento, assim, mais de, sei lá, botar um anúncio no jornal, avisando pras pessoas que, sei lá, se você tivesse conversado por carta com o Norrell ou com o Jonathan, muito provavelmente você foi enganado. Uhum. E explicar as coisas, né? Nesse momento a gente percebe mais uma vez, assim, que como o Norrell é uma pessoa, sei lá, vil, mesquinha, péssima. Que ódio. Enquanto o Jonathan tava assim, meio que, como vamos fazer pra que a gente não fique mal com essa situação e pareça que a gente é conivente? Enquanto isso, o Norrell tava determinado a levar o coitado do Drollett à forca. O Drollett não ajuda, ele realmente não é uma pessoa muito legal, mas enforcar alguém é algo assim meio pesado, definitivo cruel demais, né? Morrer. Cruel, né? Assim. E assim, ele é um qualquer, sabe? Esse cara. Então, E de fato ele não tá representando ali um perigo real pro Norrell. Ele é só um golpista, né? Talvez mantê-lo distante já é o suficiente pra eles já evitarem problemas, né? com isso. Não. E nesse momento o Jonathan fica um pouco assim perplexo com isso e o Norrell aproveita pra alfinetar ele, né? Dizendo que você usou as estradas do rei, então você é tão ruim quanto ele que tá... Vocês dois estão atrapalhando a magia inglesa. Vocês são uma péssima propaganda pra magia inglesa. E nesse momento, o Jonathan aproveita pra dizer, né, voltar pra aquele assunto que o Norrell quer evitar, que eles podem muito bem seguir caminhos separados e dessa forma cada um vai ser julgado por si mesmo, por suas próprias atitudes e não vai respingar um no outro. O Norrell fica... assim, meio sentido com isso, né? Ele muda o assunto, fica conversando ali, não, eu tô chateadíssimo, leve em conta isso e tal, não fique com raiva de mim. Mas, de novo, climão, né? As coisas já não andavam bem entre eles. Só que o Norrell, ele não desiste dessa ideia de reviver os Sank Dragones. Então, ele pede para uma audiência com o primeiro-ministro, o Lord Liverpool, e ele chega lá para pedir, né, que se reviva esse tribunal. Como era de se esperar, o Lord Liverpool acha absurdo isso, né, porque esse capítulo é maravilhoso, porque o Norrell diz assim, como é que a gente vai poder se proteger de magos que queiram fazer mal, de seus criados mágicos? E ele vai perguntando assim, Norrell, você tá se sentindo muito maligno hoje? Você sabe dizer se o Jonathan também tá se sentindo muito maligno? Porque, assim, só tem vocês dois. Então, assim, se vocês dois não estão pretendendo fazer nenhuma maldade, a gente tá de boa, não precisa reviver essa lei, não precisa de nada disso. E uma coisa que, assim, o Norrell é quem entende de como funcionava todas essas leis e tribunal e tudo mais.
Ele tinha a intenção de ele instruir os juízes, os advogados, enfim, todas as pessoas que participariam da coisa toda. Sendo que ele era uma pessoa que estaria, né, abaixo, digamos assim, da lei, assim. A lei também funcionaria pra ele. Se ele cometesse algum tipo de infração de alguma coisa, ele teria que responder. Então, né, assim, fica um pouco complicado, sabe? Exato. Ele estaria num lugar como o do próprio Rei Corvo, quando criou toda essa situação toda, né? O tribunal, o juiz, as leis e tudo mais. Obviamente o Rei Corvo não tava no mesmo patamar dos outros magos. Ele era um rei, né? E ele, pelo que a gente vê até então, ele parece um cara sensato, um cara correto, um cara que segue as coisas direitinho. Não que o Norrell não faça isso, mas a gente vê como o Norrell, ele tem, assim, um jeito meio deturpado de ver as coisas, sabe? Exatamente. Então, seria perigoso dar esse poder pra ele, é isso que eu quero dizer. Sim, demais. Enfim. Principalmente porque o Rei Corvo, ele era o rei. Então, ele tinha muitos inimigos. Enquanto que, até aqui, a gente não vê nenhum inimigo pro Norrell. Na verdade, ele parece ser o inimigo de muita gente. É o contrário. Sim, exato. Ele tem aí muita paranoia, né, de que existem inimigos, de que existem pessoas tramando contra ele. Isso. De que ele precisa se defender de alguma coisa, mas na real é só dos próprios pensamentos. Tipo, sabe aquelas pessoas que têm medo da própria sombra? Isso. Eu acho que o Missionário é um pouco assim. Não, e a gente já discutiu em outros episódios que essa busca do Norrell em reviver a magia inglesa, ela choca um pouco o que ele diz com o que ele faz, né? Porque me parece muito mais que é a busca por reviver a magia dele. Porque ele não tá querendo outros magos, né? Porque se ele tivesse, assim, tão preocupado com o ressurgimento da magia, ele não devia estar dificultando a vida de outros potenciais magos. Ele deveria estar agregando essas pessoas para que juntos eles crescessem em número, se ajudassem, entre outras coisas, né? Mas não é bem isso que ele faz, né? Não é bem essa atitude dele. Exato. Ao longo da conversa, né, a gente vê, pelo menos assim, me passou essa impressão de que essa traição do Drollett foi uma coisa que irritou ele, claro, porque tudo irrita ele, né? Não precisa de muito. Sim. Mas que ele tinha outras coisas que ele estava utilizando aquela situação para passar ali outras coisas que ele já tinha intenção, né? Como que ele ia fazer para garantir de uma forma assim definitiva que ele conseguisse silenciar pessoas que falassem algo que ele discordasse? Porque eles vão conversando, né? E ele até disse assim, mas como então posso estar seguro de que outros magos não venham a se manifestar para desafiar a minha autoridade e me contradizer? Então, assim, a preocupação dele não era bem com o que é justo e o que não é justo. Ele queria utilizar também esse tribunal para conseguir silenciar pessoas que viessem a falar qualquer coisa que fosse contra o que ele estava dizendo, acreditando. Mas, assim, ele não é a verdade absoluta, então ele não tem o direito de impedir que todo mundo não discorde dele. Isso é até o que o Lord Liverpool fala, né, que a justiça não tá aí para colocar uma pessoa acima de todo mundo e que a vontade, a palavra dela esteja acima de todos e a prova de contestação, né? E que se o Norrell é alguém que pense diferente dele, ele deveria debater com essa pessoa e os dois, debatendo junto, né, poderiam convencer o outro. E que era assim que funcionava com tudo, né? Não só com magia, mas com qualquer outra profissão. A gente vai encontrar pessoas que pensam diferente da gente e a gente pode ou cada um seguir a nossa vida, ou então a gente conversa para chegar a um acordo, né? Enfim, não rolou o tribunal. Não deu. Não foi dessa vez, Nora. Só que aí, né, quando essa trapaça do Drollett se torna pública, que aí todo mundo mesmo da cidade fica sabendo... A fofoca rolou, né? Isso, a fofoca correu solta, né? Corre na boca miúda. Acabou, de fato, pegando mal também pro Jonathan e pro Norrell. As pessoas não conseguiam acreditar que os dois não tivessem envolvidos com isso. Então teve muita fofoca, teve charge no jornal. As charges são maravilhosas! Ai, eu amo o humor britânico. É maravilhoso. São situações absurdas mesmo. E aí, né, a magia passou, assim, do posto de... A magia salvou a Inglaterra na guerra pra, tipo, a magia... É só pra gente maliciosa, que quer pregar peças nos outros, que tem inveja ou coisas do tipo.
A gente não precisa nem explicar muito, né, que o Drollet se deu muito mal, porque esse pessoal aí que ele enganou era o menor dos problemas dele. Muitos não quiseram nem pegar o dinheiro de volta porque eram pessoas ricas e ficar processando pessoas era uma coisa assim meio não muito digna pra quem era rico. Uma das pessoas morreu e as outras estavam pedindo dinheiro de volta, mas o Drollet não tinha um tostão furado. Ele devia Deus e o mundo, era metido com a agiota, assim, gente, todo errado. Então ele foi mesmo todo preso, errado. né? Como tu já tinha falado, né? Ele pediu dinheiro emprestado pro Norrell e pro Lascelles. O Norrell não se deu nem ao trabalho de responder. Só uma informação a mais, que eu acho que a gente não lembra se a gente já comentou antes, mas assim, os trambiques do Drollet não são de agora, tá? Essa não é a primeira vez que ele inventa aí de dar um jeito de tirar dinheiro das outras pessoas. Então, assim, ele já era um trambiqueiro de carreira. Isso. Exato. Então, ele acabou sendo preso não por esses crimes mágicos contra a magia e tudo mais, mas por outras coisas. Porque quando essa história toda, né, caiu na boca do povo, os credores, pessoas que, né, ficaram os credores, com medo, exato. Né? Exato, de que ele nunca iria pagar, porque ele tava lá enrolando todo mundo, então foram cobrar as vidas dele, e aí por isso ele foi preso, não foi pelos crimes mágicos dele, né? Foi por dívida mesmo. Isso. Como o Jonathan já tinha falado, né? Que muito provavelmente eles não precisavam fazer nada porque as outras pessoas iam se encarregar disso. Exato. Alguns dias depois, a gente tem uma cena em que o Jonathan já se encontra em casa, tá conversando com a Arabella, e ele acaba tomando uma decisão bem extrema com relação ao Mr. Norrell. Ele resolveu fazer um artigo sobre o último livro lançado do Lord Portishead, que é o editor do periódico, né, dos Amigos da Magia Inglesa, que ele havia escrito um livro chamado Ensaio sobre o Extraordinário Renascimento da Magia Inglesa e outros. Só que assim, esse livro, ele foi escrito pelo Portishead, mas editado, reeditado, reescrito pelo Norrell. Pelo Jonathan também, ele fez algumas intervenções ali, mas assim, o texto final era muito mais de palavras do Norrell do que do próprio Portishead, né? Era a visão do Norrell, né? Exato. O que estava presente ali era o que era correto, o que era a opinião, o que era, assim, era o que o Mr. Norrell acreditava, né? O Jonathan resolve fazer esse artigo pra colocar tudo que tinha de errado naquele livro, né? Ele realmente, assim, ficou... Não vou dizer magoado, mas ficou... Coisas vinham incomodando ele nos últimos encontros com o Mr. Norrell, né? Ele tava guardando essas opiniões há muito tempo, né? Então, chegou o livro e meio que foi a gota d'água, ele já tava insatisfeito. Exato. E o livro, basicamente, vai contando, assim, um apanhado do que o Jonathan e o Mr. Norrell estavam fazendo, né? Os esforços dele da magia, como eles estavam reconstruindo a magia moderna. E parece que tinha, assim, uma quantidade absurda de capítulos dedicados só a desacreditar e a falar mal do Rei Corvo. Que o Jonathan era um fã do Rei Corvo e o Norrell detestava, e o Norrell, né? não. Então acho que essas coisas foram ali, ele tava assim já de saco cheio, tava por aqui, e aí quando chegou o livro, ele, vou soltar essa merda no ventilador. Exato. E é curioso, porque o nome dele tá lá acreditado no livro, né? Tipo, teoricamente, ele assinou ali, ele afirmou perante a sociedade que ele concorda com o que tá escrito, né? Mas mesmo assim, ele sente que deveria escrever esse artigo, e ele acaba enviando pra uma revista chamada A Revista de Edimburgo, que era um periódico, assim, mais revolucionário, né? Ele tinha opiniões mais... que não agradavam muito o Mr. Norrell, então ele achou que era o lugar perfeito para o artigo sair. E foi maravilhoso pro editor do artigo, porque ele ainda não tinha publicado nenhum texto de magia, né? E nesse momento todo mundo queria ler sobre magia. Então acabou sendo uma forma da revista dele, sabe? Tipo, cair na boca do povo, as pessoas lerem, comprarem e tudo mais. Então os dois saíram ganhando, né? Sim, ele mandou até um pudim, sei lá, alguma coisa assim de presente, né? Exato. E aí agora a gente vai pro capítulo 38, da Revista de Edimburgo, agora em janeiro de 1815. Esse capítulo, ele vai trazer
o artigo do Jonathan na íntegra, pra gente saber exatamente todos os pontos em que ele vai criticar o Mr. Norrell, criticar o Portishead e principalmente criticar a si mesmo. Assim, óbvio que ele critica muito mais ao Norrell, mas ele tece ali alguns comentários a respeito de si. E é curioso, assim, é importante dizer, né? Ele não assina o texto. Então fica, assim, meio dúbio, né? Algumas pessoas dizem, era o Jonathan. Não era, porque ele tá se criticando. Mas, no final, todo mundo entende, acredita, sabe, né? Que é ele. Até porque ele deixa claro no texto que ele que tá escrevendo, né? O autor, é um mago. Então, assim, quem mais seria, né? Senão o próprio Jonathan, Só tem dois, né? Fica fácil. Só tem dois, exato. E aí, o que acontece? O que tem no conteúdo desse artigo, né? Ele começa reconhecendo o trabalho do Lord Portishead, né, no livro, nas publicações anteriores. Ele comenta, né, de um livro anterior que o Portishead escreve, que é Uma História do Rei Corvo para Crianças. Isso. Que, inclusive, vale lembrar, é um livro que ajuda o Jonathan a realizar uma magia. Lá quando ele tá em... agora eu não vou lembrar o nome da praia. Lembra de uma cena que tem uns navios... que estão encalhados, que ele precisa... sim. Trazer... não, acho que eu tô confundindo essa cena. Não é é na série que ele usa o livro. Não é no livro. Sim. Na série, ele tá com esse livro. É o único livro de magia que ele tem. E aí ele usa esse livro pra fazer a magia ali. No livro não é assim. Olha, amiga, tu se lembra quando a gente ia comentando a Falava série? da série. Disso, né? Totalmente. Ficou no caminho. Um dia a gente volta. Foi de arrasta pra cima, né? Foi de arrasta pra cima. Mas também tem uma coisa, né? A série são 7 capítulos. E aqui a gente tá muito, assim, esmiuçando coisinha por coisinha. Então, a gente pode deixar dar uma acumulada em alguns capítulos e depois voltar e falar de um próximo episódio, né? Pra também não ficar falando de 3, 4 coisinhas que acontecem na série, E né? digo mais, assim, aproveitando que a gente entrou nesse assunto... Vale a pena procurar por aí essa série, porque eu achei muito bem adaptada, sabe? É bem divertida. Sim. Eu achei que o ator que escolheram pra fazer o Jonathan ficou muito bom no papel. Maravilhoso, maravilhoso. O Mr. Norrell, todo mundo, na real, é muito bom. É muito resumido, mas mesmo assim... É muito boa a série, vale muito a pena. É que, na real, ela é uma minissérie, né? São só 7 capítulos, acabou, não vai ter segunda temporada. O que eu acho o máximo. Amo minisséries, exatamente, Sim, porque exato. não estica demais a história. Agora, é uma pena que não tem nenhum streaming, é uma pena que a gente não consegue achar fácil, né? Mas eu queria que entrasse aí, sei lá, Globoplay, algum Star Plus. Ninguém liga, né? Ninguém liga. Uma série tão boazinha e parece que o povo não quer saber. Podia vir a BBC Plus, alguma coisa assim pra cá, né? Que aí a gente assistia tudo. Eu ia achar o máximo. Nossa, ia ter Doctor Who, Olha ia ter Jonathan Strange, ia ter todas as adaptações da Jane Austen. Eu ia me fazer. Ou BBC, vem pro Brasil, por favor. Não vou te pedir nada. Então, continuando aqui no artigo, né? Ele começa reconhecendo, como disse, né, os trabalhos do Portishead, fala sobre esse livro que eu citei, que tá na série, não é no livro aqui, eu confundi. E ele critica mais a segunda parte do livro, como a Carol disse antes, né? Onde o autor ele vai se dedicar a estabelecer as regras para identificar o que é e o que não é a magia inglesa respeitável. E aí, entre essas críticas, o que tinha, né? Principalmente o apagamento da importância e do legado do John Usclass, que era o Rei Corvo, para a magia inglesa. Assim, ele tenta estabelecer que, na real, quem começa com essa tradição de magia inglesa é o Martin Pale, né? Quando o Martin Pale começa a estudar e a escrever sobre magia, assim, ele desejava ter vivido lá na época do Rei Corvo, né? Ele desejava saber, ter acesso, enfim, às coisas que os magos da Era Áurea viveram. Isso. Então, assim, não faz nenhum sentido dizer que ele é que estabeleceu essa tradição, que ele estava ali numa espécie de contraponto ao Rei Corvo, sendo que ele, como todos os magos argênteos e todos os outros, menos o Mr. Norrell, eram gratos ao Rei Corvo, né? Não necessariamente gratos, mas assim, eles reconheciam de fato a sua importância, sabe? Ele fala bem, né, que o que os magos argênteos produziram, porque os áureos não deixaram livros. Então, quando chegaram os argênteos, que foi quem foram produzir livros, eles estavam tentando recuperar aquela magia, as coisas que aconteciam lá na época de ouro. Então, eles não estavam tentando mudar nada. Eles só estavam tentando registrar tudo aquilo que aconteceu nos tempos áureos e que estava sendo perdido conforme o tempo se passava
E já ia completando mais anos da partida do Rei Corvo, né? E não havia mais a tradição de magia, né? Porque a partir do momento que você não tem a magia prática, a cada geração você vai perdendo as informações. Então você precisa de um registro escrito, né? Para que essa informação chegue o mais longe possível. Isso. Que foi o que eles fizeram, os Magos Argênteos. A gente fala assim, né? O Rei Corvo levou a magia. E, de fato, ele tinha alguma coisa nele, né? Porque se fala que quando ele deixou a Inglaterra, alguns feitiços que costumavam funcionar passaram a não funcionar mais. Então, de fato, ele levou alguma coisa embora com ele. Não é só força de expressão, assim, de dizer que faz tanto tempo que ele foi embora, não deixou nada escrito, então as coisas foram se perdendo. Mas, na verdade, de fato, a presença dele ali, pessoa causou física, algum efeito, né? Ela era importante para que a magia florescesse, né? No texto do Portishead, ele até fala de havia uma tradição, entre grandes aspas, de magia na Inglaterra antes. Ele cita José de Arimateia, da Terra Santa, né? De Jesus Cristo, da Bíblia e tudo mais. É algo... gente, não sou formada em Bíblia, desculpa. Enfim, se você souber, comenta... Exato. Ele cita Merlin, mas enfim... eles de fato praticaram magia e praticaram na Inglaterra, mas nenhum dos dois de fato era inglês. Nenhum dos dois criou uma tradição em magia. Você não escuta falar em discípulos de José de Arimateia, ou de Merlin, ou de qualquer outro mago. Então, assim, você tem um corte muito claro. A partir do John Usclas, a partir do Rei Corvo, né? A magia começa a ser praticada de uma forma, a uma tradição, a um método, sabe? Sim. Existe uma ciência mágica, digamos assim. Então, assim, de fato, existia magia na Inglaterra antes, existia depois, continua existindo depois, mas o período ali, aqueles 300 anos do Rei Corvo, é uma magia particular, sabe? Sim. É algo que ele trouxe, como você disse, que ele criou, que ele levou embora, né? Então, assim, não dá pra ignorar a existência dele, sabe? É vergonhoso até, vamos combinar, né? Você não reconhecer quem veio antes de você. Exato. Sabe? É importante. Você pode discordar, você pode ter as suas opiniões e tudo mais, mas, assim, reconhecer eu acho que é o mínimo, né? E aí ele não faz isso no texto. E aí fica feio, fica chato, por isso o Jonathan tá aqui, sabe, escrevendo textão lá no Face. Xingando muito pra no discordar. Twitter. Xingando muito no Twitter, exato. E aí, né, apesar de todas essas críticas estarem direcionadas a quem escreveu o livro, né, ao Portishead, mas também ao Jonathan, e principalmente a Miss Norrell, a gente sabe que no fundo elas iam diretamente a Miss Norrell. Porque o livro, assim, ele exalava a energia do Norrell, assim. A gente sabe que no fim das contas, quem falava aquilo tudo, né, era o Norrell. Quem acreditava naquilo tudo. Inclusive, outra coisa que ele critica é a falta de debate, né? Porque ele fala assim que desde que o Norrell chegou, existe uma visão X que todos os jornais, todos os periódicos, todas as revistas só comentam isso. Então, cadê as ideias diferentes? Cadê os debates? Não tem, né? Se tá todo mundo sempre dizendo a mesma coisa, pra que escrever tanto, né? Exato. Se só existe uma forma de pensar. Então, ele também critica que isso é uma questão muito do Norrell, né? Ele realmente é uma pessoa que não sabe lidar com opiniões diversas. Ele quer que todo mundo siga o que ele acha que é o melhor. Então, ele não sabe coexistir com pessoas que pensam diferente. E assim, eu tava ouvindo ontem, né, o último episódio de Jonathan Strange, e tem um momento que a gente comenta, assim, que o Norrell fala... Eu não vou lembrar agora no detalhe sobre qual era a questão, né? Mas que haviam vários relatos distintos sobre um evento, alguma coisa, alguma magia, eu acho, de autores diferentes. O Norrell achava que, então nenhum é verdade. Se são distintos, então, tipo, ninguém tá falando a verdade. Só que, na real, quando se trata de magia, a gente comenta isso, né? Tudo pode ser verdade, porque a magia, ela não segue numa regra lógica, né? E aí eu acho que é isso que falta pro Norrell entender. Que ele pode ler tudo, mas ele não consegue entender que, assim... O relato, como a gente comentou agora há pouco, o relato escrito que a gente tem de magia foi pós-Rei Corvo, né? Na época dele não havia relato, as pessoas não se preocupavam em registrar, então tudo começou a ser relatado, a ser escrito depois. Então, assim, a gente tem muita informação, às vezes contraditória, que não se bate e tudo mais. Se essas informações elas não forem analisadas, se a gente não trabalhar em cima disso, sabe, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, quanto mais você reduz, sabe, afunila, foca numa linha só, estuda um autor só, sabe, foca só no que o Norrell acredita,
menos acesso a gente vai ter ao todo, né? Exato. A magia é essa coisa louca, complexa, caótica. Então, assim, quanto mais informação você tem, melhor. Porque mesmo tendo tudo, como o Norrell tem, ele ainda não sabe de nada. Ele não sabe de nada. Ele sabe muito pouco sobre os criados mágicos, por exemplo. Ele sabe muito pouco sobre as outras terras, né? Ele sabe coisas ínfimas, tá entendendo? O Jonathan, a gente sabe que o Jonathan é um mago maravilhoso, assim, na parte prática, né? Só que aí falta o conhecimento teórico porque o Norrell não dá acesso. Então, assim, é isso que eu quero dizer, sabe? Tipo, se todo mundo não puder compartilhar desse conhecimento, eles não vão conseguir avançar. Exato. Crescer, criar coisas novas, pensar no novo, né? Aí dá continuidade a essa prática mágica inglesa. No fim das contas, a gente precisa reconhecer, de fato, foi o Rei Corvo que começou. O Rei Corvo, ele realmente, assim, é um marco, é histórico e tudo mais. O Norrell tem o direito de não gostar dele, de não querer reverenciá-lo, tudo mais, mas, assim, reconhecer os feitos dele, assim, é inevitável. Não dá pra você falar de magia na Inglaterra sem falar do Rei Corvo. Sim. Mas você precisa, tipo, caminhar, sabe? Produzir coisas novas. Se a gente não continuar de alguma forma a produzir algo novo, a gente também não para de ficar só voltando pro que já foi feito, né? Tanto pelo Rei Corvo, como pelo Martin Pale, como por fulano, ciclano, beltrano e Mr. Norrell. Isso. O que eu acho pior do jeito dele é que, é como tu falou, ele tem todo o direito de não gostar dessa magia que era praticada pelo Rei Corvo, mas o que me incomoda é que ele acha que ele detém todo esse conhecimento, né? Porque a gente já sabe que, basicamente, só quem tem livros de magia é ele. Quase ninguém tem outros livros para ter acesso. Então, ele detém todo esse conhecimento. Ele decidiu que ele não quer seguir a linha mágica do Rei Corvo, ele não gosta do Rei Corvo. Mas ele quer o quê? Que todo mundo faça o mesmo. Esse é o problema dele, é que ele não entende que ele pode seguir a magia dele fazendo de outra forma, enquanto outras pessoas vão ter uma opinião diferente e podem sim fazer a magia conforme eles acham melhor. Então, pra mim, o problema maior do Norrell é esse, é que ele poderia ser um defensor ferrenho da magia, sei lá, do Martin Pale ou de quem quer que fosse. Mas ele não tem o direito de impedir as outras pessoas de ter acesso a outras informações e de ser, sei lá, fã de outros magos, entende? Então é muito exasperante ver ele fazer isso, assim, porque ele omite tudo aquilo que ele acha, que ele decidiu que não é legal. Ele não deixa o Jonathan tomar as próprias decisões, chegar às próprias conclusões. O próprio Segundos, né? Tipo, que mal faria ele deixar o Segundos ler todos aqueles livros? Quem sabe ele não poderia trazer um conhecimento novo, já que ele é um mago teórico, ele se debruçar ali naqueles livros e descobrir coisas que talvez tivessem passado batido tanto pro Norrell quanto pro Jonathan, sabe? Ele não é essa figura agregadora e eu acho que o maior inimigo da magia inglesa talvez seja ele, porque ele não deixa ninguém brotar, né? Ele já arranca pela raiz ali. Imagina que perigo ele tá controlando, né, um tribunal como o Sangue Dragões. Tipo, se ele sem esse poder nas mãos já causa tanto estrago, né, imagina se ele pudesse ter esse direito, né, de apontar quem tá cometendo um crime contra a magia, se né? ele apenas com dinheiro, já esse perigo, imagina, com o aparato jurídico a favor dele, não dá. Imagina com poder, nossa, jamais. Vamos pro capítulo 39, Os Dois Magos, que se passa um mês depois, fevereiro de 1815. Conforme o esperado, né, o artigo deu o que falar na cidade. Não se falava em outra coisa. Só se falava em outra coisa, né? Não, na verdade, realmente as pessoas só comentavam isso. Todo mundo leu, formou sua opinião. Como a gente falou, né, algumas pessoas chegaram a pensar, não pode ter sido o Jonathan, porque ele fala mal sobre ele mesmo, né? Mas o autor comenta assim, né, que o Jonathan é exatamente o tipo de pessoa que falaria mal dele mesmo. Então, assim, faz todo sentido. E, no fim, todo mundo sabia que foi o Jonathan que escreveu e eles já estavam criando fanfics a respeito de como que foi, né, o embate entre os dois quando o Norrell leu essa crítica. E aí, algum tempo depois, né, um mês depois, praticamente, o Jonathan, de fato, foi até a casa do Norrell.
E aí foi gente na janela, o pessoal ficou pertinho ali na praça, assim, olhando de butuca. Isso, tava todo mundo querendo escutar como é que ia ser a conversa, né? Teve gente até falando que teve trovões, o que foi mentira, porque não teve coisa nenhuma. Ai, eu amo, porque uma pessoa passa, vê o Jonathan entrando, né? Chega na igreja, tá rolando a missa e a fofoca se espalha. Tem uma hora que ninguém mais tá prestando atenção no padre. Tá todo mundo ali só esperando falando pra correr pra praça e olhar o que tava rolando ali na sacadinha. Muito mais legal, né? Saber como é que vai ser a treta entre os magos. Né? É o que move a sociedade. Fofoca edifica, né? A gente já falou isso várias vezes. Inclusive, no último episódio de Jonathan Strange, a gente reitera isso, que fofoca é a base, assim, fundamental de qualquer relação, de qualquer sociedade, enfim, fofoca. Depois dessa ódio à fofoca, continuando. Voltando, né? Quando o Jonathan chega lá, ele fica muito assustado, porque o Nora tava assim com uma carinha muito abatida, parecia que tinha envelhecido uns 10 anos. As palavras, né, ali, que o Jonathan falou, né, tudo aquilo que ele tinha publicado, foi um golpe forte pro Nora. E ele tomou esse golpe de uma forma muito inesperada, né, porque o Jonathan esperava que ele fosse ficar furioso, com raiva, gritando, mas na verdade ele tava ali triste, amuado, né, realmente... Posso confessar uma coisa? Eu fiquei com muita dó do Nora. Ai, às Nesse vezes... capítulo deu uma dosinha, ó. Porque ele tá muito assim, tipo, veja bem. Ele tá muito vulnerável. Eu errei, né? Eu reconheço que eu errei. E eu, gente, ele tá reconhecendo que errou. Quem é você? Quem é você? O que você fez com você, Nora? Enfim, tô me adiantando. Mas, assim, foi de fato uma conversa, assim, angustiante, né? Desconfortável pros dois. Foi bem difícil, né? E é como tu falou, né? Até o Jonathan teve peninha, né? Ele de fato chegou ali, ele teve sentimentos conflituosos, porque quando ele chegou, eu acho que ele tava esperando, assim, eu vou lá pra bater boca, mas quando ele chegou lá, o Nora tava, assim, suplicante, tava triste, desmotivado, longe de estar zangado, né? E eles vão tendo uma conversa, né, que talvez pela primeira vez o Nora foi honesto a respeito do que foi a jornada dele enquanto mago, né? É a primeira vez que ele conta pro Jonathan que ele também já foi um jovem mago obcecado pelo John Uskglass, que já tinha tentado de tudo pra invocar ele. E ele sabia, assim, que de fato a magia que eles praticavam ali era a magia do Rei-Corvo. Ele não é burro, né? Ele meio que fala isso, assim, tipo assim, eu não sou tonto, eu sei que é dele. Eu só não quero admitir. Eu tenho esse direito. Só que pra ele, a partir do momento em que o Rei-Corvo decidiu que ele ia deixar a Inglaterra, ele tinha abandonado as pessoas. Então, ele não merecia toda essa devoção e talvez ele devesse até ser considerado como um inimigo, né? Com certeza, essas são palavras de uma pessoa que ficou frustrada. E assim, depois de tantos anos estudando e não conseguiu... ele tentou, né, invocar o Rei-Corvo, tentou encontrar e não achou, então acho que acabou que essa admiração se tornou uma raiva e agora ele tá aí querendo negar como se não existisse. Mas ele tava ali de um jeito muito vulnerável, né, contando como foi essa jornada dele. Ele fala várias coisas que surpreendem o Jonathan, né, porque de todos esses anos de parceria, ele nunca falou nada disso pra ele. Ele nunca se mostrou tão vulnerável, ele nunca falou de forma tão aberta, né? Isso até surpreende o Jonathan, assim, tipo assim, poxa, por que não foi assim desde o começo, né? Teria sido muito mais fácil, muito melhor, sei lá, mais agradável, talvez. Isso. E é legal, porque a gente tá vendo ali o Mr. Norrell, tem um contraste muito grande entre eles, né? O Jonathan tá no começo da carreira dele. Ele tá ali naquele momento de maravilhamento, ele tá descobrindo a magia, ele ainda não leu tudo que ele tem pra ler, ele não descobriu tudo que ele tem pra descobrir. Enquanto o missionário, ele é um homem já mais idoso, ele já tá no fim da carreira, ele tem anos e anos de prática, de estudo mágico. Então, parece aquelas pessoas velhas dizendo assim, tipo, olha, me escuta, que tipo, eu já passei por isso, e você é jovem, você acha que você sabe das coisas, mas eu sei mais, eu sei melhor. E por um lado, eu acho que ele tem uma certa razão em dizer assim, tipo, cara... Né, a gente comentou isso, assim, o Rei-Corvo foi embora, ele levou a magia dele embora, a gente não pode mais estar, tipo, recorrendo a ele o tempo todo, tipo, bora acordar pra vida e fazer uma outra coisa. Mas ao mesmo tempo, tipo, não dá pra fingir que não aconteceu, sabe? Tipo, tem que ter um equilíbrio aí no meio, sabe? Acho que o legal, o correto tá equilibrando essas duas coisas, e assim, sabe? Pode soar um pouco repetitivo isso que eu vou dizer, mas o que eu acho sempre é que, sei lá, ele tem todo o direito de dar esses conselhos, de falar a experiência dele pro Jonathan, mas
O que ele não pode é esconder esses livros e querer que o Jonathan simplesmente acredite. Olha, porque eu tô te dizendo isso, vai na minha. Ele tinha que ter deixado ele ler esses livros, porque quem sabe ele poderia ter chegado à mesma conclusão que o Norrell dos livros e chegado às mesmas conclusões e eles iriam juntos continuar pensando a mesma coisa. Sim. E também, a mim parece que o Norrell é muito esforçado, ele é muito diligente com a prática da magia. Já o Jonathan, eu acho que ele parece ser mais genial. Então, talvez coisas que o Norrell não teve a capacidade de fazer, ele pudesse ter se ele tivesse conseguido acesso a esses livros, a toda essa informação que o Norrell tem. Então, é sempre isso que eu penso, assim. Em nenhum momento ele quer que os dois debatam. Ele gosta do Jonathan, ele realmente tem um carinho por ele, mas ele quer o Jonathan se o Jonathan topar fazer tudo de acordo com a forma dele pensar. Não é assim, os dois são dois magos e eles colaboram, um pensa de um jeito, outro de outro, mas somos amigos e a gente segue a vida. Tem que ser de acordo com o jeito do Norrell. Ele tá sempre ditando a regra, né? É tanto que tem um momento, eu acho que, eu não lembro se tu colocou isso no roteiro, Carol. Acho que não, mas que ele vai dizer assim, tipo, não desiste, vamos tentar, vamos ser iguais, assim, não é mais tutor e tutorado? Tutorando? Sei lá, enfim, Preceptor e aprendiz. Aluno, aprendiz, enfim, professor e aluno, mais fácil. Enfim, nós vamos nos tratar como iguais, eu vou deixar você ler os livros, a coisa vai ser diferente, mas ele coloca um porém, né? Assim, pense muito bem antes de escrever alguma coisa. É muito melhor você levar 50 anos de silêncio. Eu lembro muito bem dele dizer isso, sabe? Pra quando você afirmar algo perante a sociedade, você ter, assim, absoluta certeza sobre o que você tá dizendo. E, tipo, não tem porém, não tem condição, não tem... Assim, que espécie de orientação é essa, né? De pedido é esse, assim... Eu lembro até que o Jonathan, ele começa a se sentir um pouco atraído, né, assim, um pouco, tipo, tendendo a aceitar, principalmente quando o Norrell fala da parte dos livros, só que depois não dá, cara, não dá, assim, eles dois são diferentes demais, né? Isso. Não, já deu, assim, essa parceria já deu tudo que tinha que dar pra ambos. E, assim, em nenhum momento ele propõe, assim, vamos, cada um segue seu rumo, mas sinta-se à vontade pra vir aqui na minha casa, ler os livros que você precisar ler, não tem problema, tipo, a gente pode conversar. Eu fico exasperada com esse capítulo, porque por que ninguém fala isso, assim? É uma ruptura que não precisa existir, porque bastava ele dizer assim, Jonathan, você... como é que diz? Voa, cara! Tipo, o mundo é teu, meu chapa. Tipo, vai lá, faz a tua magia. Que o bom professor faz isso. Ele quer ser... como é que diz? Tem uma expressãozinha, assim, que é bem comum. Sim, o bom professor, ele quer ser superado pelo aluno, né? Isso. E o Norrell parece que não, parece que ele quer sempre estar segurando, ele sempre quer estar... eu não sei por que ele não pode simplesmente dizer assim, olha, minha casa tá aberta, quando você quiser falar sobre magia, eu tô aqui. Vamos ser amigos, né? Isso, quando você quiser ler meus livros, eu tenho muitos livros, é só vir aqui. Então, assim, é uma ruptura que só existe porque ele é inflexível nesse ponto de que vai ter que ser do meu jeito. Então, realmente... E, assim, toda tentativa de conversa também, ele é muito rígido, né? Ele já corta. Não é que ele corta, mas assim, ele tem argumentos muito rígidos. Ele não tá aberto pra ouvir, pra conversar, pra debater. Então, é difícil lidar com uma pessoa como o Norrell, né? E eu entendo super o Jonathan querer partir pra outra, né? Acho que, realmente, assim, os livros são o ponto onde mais dói pra ele. Mas, no mais, ele só tem a ganhar, tá livre, tá de boa, poder seguir a carreira dele sem o Norrell ali podando o tempo todo, né? Exato. Enfim, o Norrell tava assim bem choroso, né? Quase tipo, ai, não se vá. A gente só tem a ganhar juntos e tal. Mas aí o Jonathan já tava assim com a cabeça feita. Ele ficou realmente mexido por causa dos livros, mas ele sentiu assim que preciso alçar voos maiores sozinho, preciso dessa independência. E aí eles dois tomam um chazinho ali, né, de despedida, e depois ele vai embora. E aí pouquinho depois chega o Lascelles, né? Se tivesse combinado não teria dado tão certo. E aí vem que nem um diabinho. Já vem perguntando, você falou, você disse que ele tinha que fazer retratação, você falou que a gente vai contar sobre ele ter feito magia lá com os cadáveres na guerra, já vem começando assim, cheio de coisas. E aí o Norrell, não falei nada, não disse nada, ele se foi.
E aí, ele tá bem triste, assim, na verdade ele tá mais lamentando do que preocupado, só que aí o Lascelles começa a colocar coisa na cabeça dele, né, dizer assim, olha, realmente não podem ter 2 magos, um é pouco, 2 é demais, não sei, alguma coisa assim. E aí fala, olha, cedo ou tarde, ele vai querer fazer alguma coisa contra você, roubar seus livros, pegar, porque agora não, mas lá pra frente ele vai precisar de livros. Então ele pode ficar desesperado e querer pegar os seus. Enfim, ele vai falando, envenenando ali que o... E aí o Mr. Norrell e eles, né, já vão todo mundo partindo, muito provavelmente pra Heartfield Abbey, porque ele quer colocar feitiços de proteção, fazer alguma coisa a respeito dos volumes mais preciosos do Mr. Norrell, que ficam em Heartfield Abbey, né, lá em York. Ai, que ódio que eu tenho do Norrell, porque assim, 5 minutos atrás ele tava oferecendo os livros pro Jonathan ler, sabe? E o Jonathan disse que não. E agora, só porque o Lascelles foi ficar ali, sabe, de fofoquinha, de veneno no ouvido dele, ele acreditou que, de fato, o Jonathan poderia ir lá e tentar roubar os livros, alguma coisa do tipo. Ai, mas eu tenho tanto ódio, tipo, qual é o problema de deixar ele ler esses livros? Tipo assim, meu filho, se você quiser passar na minha casa e ler o livro, leia. Tipo, sei lá, não leve pra casa, vai que ele derrama alguma coisa em cima, mas você pode ler quantos livros você quiser aqui na minha casa. Pronto! Sim. Qual é o problema? Não vejo problema nenhum. Mas, né, não é assim que o Norrell pensa. E a biblioteca é dele, não minha. Ai, ai. E o Jonathan, né, como ele é doidinho, assim, ele, com alguns dias depois, ele já começa a se arrepender. Ai, meu Deus, pra que eu fiz isso? Agora que ele falou mal do Rei Corvo, eu tô tendo várias ideias, mas com quem que eu vou comentar, né? Não tenho ninguém pra comentar. Então... Esse é o mal de só terem 2 magos. Mas por que ele não vai conversar com os segundos? Ele podia muito bem conversar com os segundos. Poxa, os segundos é tão legal. Ele ia adorar uma visita, procura ele, conversar. Manda uma carta pra ele, sei lá. Pois é. Tem que considerar mais os segundos, tá? E aí, né, a cabeça dele tava ali fervilhando, mas ele não tinha com quem comentar, então ele e a Arabella resolvem passar um tempo no condado de Shrop, né, que é a região de onde eles vieram, né, onde nasceram. Isso. Eles falam assim, né, que agora que eu não tenho que seguir de acordo com o calendário do Norrell, a gente faz o que a gente bem entende. É curioso, né, porque a gente pensa assim, vai viajar, mas essas viagens deles, eles ficam assim 2, 3 meses fora. Então, realmente, com o chato do Norrell buzinando no seu ouvido, você não consegue passar esse tempo todo fora. E aí, antes deles irem embora, a Arabella faz uma visita pra se despedir da Lady Pole. Então, a gente lembra qual a situação da Lady Pole, né? Depois de tantos anos, ela ainda continua sem conseguir dormir, porque em todas as noites, coitada dela e do Steven, vão lá pra... Ai, como é o nome daquela casa do cavalheiro? Ai, esqueci. Alguma coisa triste, né? Putz. Enfim, eles vão lá pros bailes, pra dançar, pra procissões intermináveis. Então ela tá assim com aquele humor péssimo. Ai, eu morro de dó. Ela não tá assim, né? Ela não tem uma conversa muito interessante. Ela tá sempre com um olhar meio triste, meio perdido. Os assuntos dela são meio mórbidos, Sim. né? É uma coisa meio esquisita. E a Arabella fica tentando, tipo, animá-la com um assunto nada a ver. Gente, a Arabella é amiga dela há tanto tempo. Tá ali meio que com ela, né? Fazendo visitas e tudo mais há tanto tempo. E ela fica com a conversinha chata. Ai, falando de tecidos e que foi na modista. E que, as miçangas. Eu, tipo, Arabella, bicha, tu acha que ela tá interessada nessa conversa? Eu não saberia o que conversar com ela. Porque, né? assim... É difícil, de fato. Se ela começa a falar, assim, do condado de Shrop... E a mulher já, de repente, tá falando de gente morta, de cadáveres, de ossos, sabe? Tipo, verdade. Não tem como acertar esse assunto. Pois é. Mas, assim, tem um ponto em que eu acho que ela erra em 2 momentos muito sérios aqui. Um deles é, tipo... Ela diz assim, tente ter pensamentos felizes. Aí eu fico, pronto, encontrou a cura da depressão. É só você se esforçar e ter pensamentos felizes. Arabella! Por que você não experimenta ser feliz? Então, assim, não é tão fácil assim, cara. Se fosse, putz, todos os problemas do mundo estariam resolvidos. E aí, assim, elas continuam ali conversando, a Arabella tentando, né, fazer com que a conversa fique um pouco menos, sabe, esquisita, estranha. E aí ela comenta, né, que vai viajar
E diz que espera que quando ela retorne, a Lady Pole esteja numa situação melhor, que talvez elas se encontrem num baile. Gente, que erro. Arabella, eu esperava mais de você. Eu acho que assim, saiu sem ela pensar. Sabe quando você fala, vai, assim... Não foi a intenção, com certeza, não foi ruim. Acho que talvez ela quis dizer, tipo, a gente ia se encontrar num momento alegre, de festividade e tudo mais. Só que ela colocou o dedo na ferida, porque a coisa que a Lady Pole mais odeia, mais abomina, é dançar. É bailes, porque ela frequenta baile toda noite. Lá com o Cavalheiro de Cabelo de Algodão. Então ela entra, assim, num estado de pavor, ela começa a chorar, ela fica muito descontrolada, tadinha. É muito ruim esse momento, assim. Eu fiquei com muita dó da Lady Pole, porque realmente, assim, sabe, foi um gatilho, ativou um gatilho dela. E tem uma coisa aqui que tem na narração, até anotei, porque eu acho muito interessante, que a narradora fala assim, ó, cadê? Lady Pole não sabia ter pensamentos felizes como não sabia voar. Isso quando a Arabella pede pra ela ter pensamentos felizes. E eu fiquei pensando sobre isso, assim. A gente não sabe voar porque a gente não tem mecanismos pra isso, né? A gente não tem asas, assim, não somos pássaros, né? O nosso corpo não foi feito pra isso, a nossa anatomia não é feita pra voar. A gente pode até desejar voar, mas a gente não consegue, não pode. Sem falar em avião, tá? Ignora essa parte. Eu digo voar literalmente, bater asas e voar. Né? E aí você pensar que ela não consegue ser feliz como ela não consegue voar, é muito pesado, né? Ela não tem capacidade, ela não tem instrumento, ela não tem forma. É como se a biologia dela, a química do cérebro dela, não tivesse mais condições de ter sentimentos felizes. E é muito triste pensar isso. Eu me pergunto, assim, se o fato dela ter morrido e ter sido ressuscitada deixa tudo isso mais difícil pra ela. Porque, de certa forma, o Stephen Black tá na mesma situação que ela. Mas o coitado ainda tem que trabalhar, ainda tem que fazer várias coisas, né? Então, ele também tá cansado, tá exausto, mas ele não tá, assim, desse jeito tão deprimido, tão desmotivado. Ela tá... Como é que eu posso dizer? Porque ela tá realmente, assim, de um jeito mórbido quase, sabe? Ela é muito mais apática, muito mais... Mas, assim, eu não sei. Eu tenho a sensação de que o sofrimento dela ali nos bailes à noite eu não sei, eu posso estar falando besteira. Mas, assim, afeta ela mais do que a ele, sabe? Não é que ele não tá sofrendo, assim, longe disso. A gente já discutiu isso antes. Que, inclusive, o sofrimento dele é maior porque ele tem que trabalhar e ela pode ficar ali sem fazer nada. Mas eu acho que há um desgaste físico. Não sei. Não sei, Carol, não sei te responder. Porque ela, assim, ela morreu, né? E voltou à vida. O Stephen não morreu, né? Não morreu. Eu acho que pode ser por aí mesmo. Eu acho que faz mais sentido. Porque, assim, ele tá abalado, sabe? Eu lembro de que tem capítulos que a gente cita que, assim... ele fica meio sonolento, né? Assim. Isso, ele não tá no normal dele. Mas eu acho que ele ainda parece mais ele do que ela parece com o eu dela de antes de ter morrido. Então, de fato, eu acredito que a morte pode ter tirado alguma coisa dela, né? Pois é. Mas, assim, tá tudo aqui no campo da especulação, né? Assim, eu acho que o livro não vai muito trabalhar isso. Pelo menos pelo que eu lembro. Não sei. Vamos ver. Veremos. E aí, depois dessa situação toda do vexame que a Arabella causa, a Lady Pole acaba conseguindo se controlar quando chega uma criada. A Arabella se despede, mas antes dela ir embora, ela acaba encontrando o Cavalheiro de Cabelo de Algodão. Inclusive, eu esqueci de comentar, mas enquanto elas estão começando aquele momento, assim, em que algo muda no ambiente, né? A gente tem a sensação de que algo acontece, a própria Arabella sente, né? Ela sempre associa isso aos espelhos, porque é uma sala que tem muitos espelhos. Mas pra nós, leitores, a gente sabe que é o Cavalheiro meio que chegando, né? A magia vai meio que se manifestando no ambiente, é uma coisa quase tocável, né? Quase palatável, enfim. Como se os dois mundos estivessem, tipo, colidindo ali, né? Então... Ai, perfeito. É isso. Esperança Perdida é o nome. Esperança Perdida, yes, Nossa, é não isso. Podia ter um nome mais horroroso de triste, né? Horrível. É por isso que todo mundo volta de lá deprimido. Pois é. Enfim. Não, eu esqueci de uma parte. Antes dela ir embora, a Lady Pole tenta mais uma última vez explicar pra Arabella tudo que tá acontecendo. Mas mais uma vez, quando ela tenta falar, sai um monte de abobrinha, nada com nada. A Arabella, enfim, né, assim, não dá muita atenção porque ela, infelizmente, não consegue compreender do que a Lady Pole tá falando. E aí ela encontra com o Cavalheiro de Cabelo de Algodão, se despede dele, né, comenta que vai embora.
ele faz algum comentário sobre o Jonathan, né? Assim, que é bom que ele esteja, que ele ele vai estudar, né? Sobre o Rei Corvo agora. Que ele não vai ter sucesso se não for estudando isso e a magia das criaturas mágicas, né? Exato, é isso mesmo. E aí ela comenta com o Jonathan naquela noite, né? Eles estão conversando e aí é quando ela comenta com o Jonathan que o Cavaleiro comentou isso, né? Que era bom que ele estivesse focando agora os estudos no Rei Corvo e principalmente nas criaturas mágicas. E aí o Jonathan fica com a pulga atrás da orelha, né? Tipo, como é que a Arabella já conhece esse cara há tanto tempo e ela não sabe o nome dele? E ela diz que sempre esquece de perguntar pra ele, né? E eles começam a conversar sobre o Cavaleiro e ela diz assim, eu acho que você vai rir de mim, mas eu acho que ele é um príncipe ou um rei. Que ele tá sempre falando dos seus reinos, dos seus castelos. Ela acha até que ele é um príncipe que foi... que perdeu as suas terras, né? Isso. Por conta das invasões de Bonaparte e tudo mais. Acha que ele pode ser da Alemanha, algo do tipo. Totalmente perdida, coitada. Tadinha. E aí, dessa vez, o Jonathan fica assim, mais quem é esse cara? Eu preciso descobrir quem é. Assim, não é que ele tá muito interessado, não, tá? Mas é que eu acho que dessa vez ele prestou um pouco de atenção na conversa. A gente sabe que o Jonathan tende a ouvir a Arabella em alguns momentos, né? Não necessariamente sempre. Mas nesses momentos importantes, ele, assim, com a atenção um pouco desviada, sabe? Sim. Ele tá fazendo uma coisa e ouvindo ela aqui em segundo plano. Então, nem sempre ele presta muita atenção. Dessa vez, ele acabou prestando atenção. E aí ele vai procurar o Sir Walter pra questionar quem é esse cara, né? Tipo, tentar entender, saber pelo nome dele. E assim, quem é esse hóspede aí que mora lá pra sempre, né? Pois é, exato. E que o Sir Walter nunca comentou, né? Eles são amigos e tal. Tipo, por que nunca levou ele pra beber, por exemplo, junto? Enfim. Só que aí, quando ele chega lá no escritório do Sir Walter, ele acaba não encontrando o Sir Walter. Ele deu uma saída, enfim, foi fazer uma outra coisa. E aí ele conversa com o secretário particular dele, o Mr. Moorcock. Não sei falar. É difícil, né? E aí ele disse, ele, né, pergunta, quem é esse cara que mora lá? Eu tô tentando saber, a minha esposa sempre encontra ele, ela não sabe o nome dele, ela sempre escreve ele como o Cavaleiro do Nariz Avermelhado. Ele fala tudo errado. Ele fala tudo errado, eu morro de rir, eu acho essa parte sensacional. E aí o secretário diz assim, olha, eu não tô sabendo de ninguém com essas características morando na casa do Sir Walter, não. E aí, a coisa fica por isso mesmo, porque o secretário não sabe responder muito bem, o Jonathan não tá investido o suficiente pra ir, sabe, investigar mais, falar com o Sir Walter, ir na casa dele, sei lá. E aí fica por isso mesmo. E eles já estavam meio que de viagem marcada, né? Ele já tá pra ir embora, vai passar uns meses fora, enfim. Essa pergunta não vai ser respondida agora, infelizmente. E o capítulo acaba. Muito bom, mais 3 capítulos incríveis. Algum comentário? Mais alguma coisa? Eu queria fazer um comentário, mas não vou comentar porque acho que vou entregar coisas. Mas assim, eu acho que a gente tá meio que caminhando pra um momento de clímax aqui no... Sim. Então, essa viagem pra Shop eu acho que promete. Tá prometendo, é verdade. Não, e assim, eu acho que a gente já chegou num momento, assim, não vou dizer que é um clímax, mas que é um momento determinante pra história, né? A gente finalmente viu o rompimento entre o Jonathan e o Mr. Norrell. Daqui pra frente é um pouco imprevisível, né? Tipo, quais caminhos eles vão seguir, assim, se eles vão tretar politicamente, se eles vão tretar magicamente, se eles vão, sei lá, fazer as pazes, tipo, fica aí muita coisa em aberto, como é que né? o Jonathan vai fazer pra estudar magia, né? Porque não tem livros, não tem nada que ele possa recorrer, né? Então, como é que vai ser a partir de agora? Vai ser freestyle? Não sei. Vamos descobrir. Então, ainda tem muita coisa pra acontecer. A gente só tá na metade do livro, tá? Na verdade, a gente passou da metade. De acordo com o meu Kindle, estamos em 54% ou 55%. Então, ainda tem aí 45% pra gente ler. Muita coisa vai rolar, muita coisa vai acontecer. Ainda tem a terceira parte inteira do livro, porque a gente ainda tá na segunda parte, né? Jonathan Strange. A gente ainda vai entrar na terceira parte. John Asclas. Mistérios. Tem muitos personagens coisas que a gente nunca mais ouviu falar. Como, por exemplo, os Segundos, o Vínculos. O Vínculos! Eles vão voltar. Cadê o Vínculos? Isso a gente sabe, eles vão voltar. E o próprio Schildermas, né? Porque faz tempo que a gente não escuta nada sobre ele. Então ele voltou, assim, fez uma participação especial. Isso. O Steven também, né? A gente vai ter ainda mais capítulos com ele.
coitado, sempre sofrendo. A gente veio de uma época que tinha bastante foco nele, né? E aí agora Sim. voltou o foco aí pro Jonathan magos, e a né? briga dele com o Norrell. É isso aí. Vamos agora para nossa sessão de caixa de recados. Finalmente um de vocês nos ouviu e mandou um recado pra gente. E ele deixou isso muito claro. Foi sob ameaça. Eu vou ler o recadinho do Wendell Lima. Com um pouco de atraso, mas finalmente a gente tá fazendo essa nova temporada, então é agora mesmo que vai. Ele falou o seguinte: olá, já ia fazer esse comentário de qualquer forma, mas devido aos insistentes pedidos da senhora, me senti ainda mais compelido a fazê-lo. Conheci vocês ontem e simplesmente devorei os episódios sobre o Jonathan Strange e o Mr. Norrell. A história é muito boa. Eu amei demais e eu gosto muito de ouvir as histórias sendo contadas, porque apesar de ainda ler bastante, eu criei algum bloqueio que me atrapalha bastante. Eu gosto de ouvi-las porque vocês comunicam muito bem e porque é super legal ouvir alguém conversando com um amigo sobre algo que você gosta. A empolgação de vocês nesses últimos episódios é super real. Eu também fiquei ainda mais engajado porque finalmente conhecemos o Jonathan e também porque a história saiu um pouco do Mr. Norrell. O Cavalheiro de Cabelos de Algodão, o Steve e o Vínculos, como suas 5 esposas, são bem mais interessantes. Mas não acho ruim acompanhar o Mr. Norrell, porque o narrador o torna extremamente mais agradável de acompanhar. De qualquer maneira, estou aqui para animar vocês a não desistirem, porque a história é muito boa e eu vou acabar com ou sem vocês. Mas seria melhor com vocês, com certeza. Força, garotas! Eu amei que primeiro ele nos ameaçou aqui, né? Tipo, olha, eu vou terminar. Se vocês vão terminar comigo ou não, problema de vocês. Exato! Nossa, eu achei audacioso, amei. A gente também ameaçou ele pra começo de conversa, Exato. né? Porque ele veio falar aqui, né? Porque, enfim, a gente tava enchendo o saco pedindo pras pessoas mandarem recado, né? Primeiro, muito obrigada, né? Porque, assim, a gente tem que valorizar o ouvinte que manda mensagem. Você é incrível, Wendell. Um beijo, Wendell. Você foi sensacional de ter ouvido a gente. Tem que mandar comentário pra gente, sim. Viu? Sentiu exatamente a mesma coisa que a gente, né? Que o narrador deixa o Mr. Norrell mais palatável. Exato. Não, e ele debocha do Mr. Norrell, como a gente debocha. Então, assim, ai, amo o narrador. E, gente, o Vínculos com as suas 5 esposas. Como não achar incrível? Os personagens desse livro são incríveis. É muito bom saber que vocês também curtem como a gente curte. E, de fato, a gente poder ouvir, assim, pessoas falando de uma coisa que gosta de uma forma empolgada, deixa a gente empolgado também, né? E às vezes você pode nem gostar da mesma coisa. A gente já recebeu um comentário no Twitter de uma pessoa dizendo: não tô gostando tanto de Jonathan Strange. E tudo bem, né? Às vezes é legal você só ouvir as pessoas falando empolgadamente da coisa que elas gostam. Isso. Adorei saber, assim, sua opinião. Que legal, é super divertido saber o que vocês estão pensando aí quando vocês, sei lá, têm ideias diferentes das nossas, ou então vocês notaram algo que a gente não notou. Continuem escrevendo, gente. É muito legal essas interações. Dá um ânimo, assim, absurdo pra gente continuar. É muito, muito gostoso mesmo saber que tem alguém aí do outro lado ouvindo, acompanhando, se empolgando também, lendo porque a gente tá indicando. Assim, é realmente é pra isso que a gente tá fazendo, né? A gente se diverte, a gente gosta de ler, gosta de comentar uma com a outra. Mas é legal que tenha mais gente nessa comunidade, né? Então, assim, Isso, Wendell, é verdade. assim, seu comentário é antigo, ele é de março agora desse ano. A gente tava no meio da pausa, então talvez você tenha achado que a gente desistiu do projeto. Mas a gente tá aqui de volta. Então, eu espero que você continue acompanhando a gente. Se tiver terminado de ler o livro, tudo bem, não tem problema. A gente vai continuar produzindo esses episódios. Você escuta aqui, ri junto com a gente. Fala mal do Mr. Norrell também, porque é maravilhoso falar mal dele. E acompanha o que vai acontecer aí nos próximos capítulos. Exato. Às vezes a gente demora, mas a gente sempre responde. Isso. Em nossa defesa, é porque às vezes passa muito tempo e ninguém fala nada, ninguém comenta nada. Então a gente, às vezes, perde quando chega o comentário. Exato. Mas a gente sempre responde. Isso. Quando a gente vê as mensagens, a gente responde tudinho. Exatamente. Então não se sintam desmotivados. Mandem mensagem. A nossa pausa foi por motivos que foram incontroláveis, né? Quem ouviu... Ulteriores. Exato. Quem ouviu o primeiro episódio dessa temporada tá ligado no que aconteceu. A gente se explica lá. Mas se você só escuta os episódios de Jonathan Strange, eu tô aqui a gente falando um pouquinho, né? Tipo, a gente voltou! Isso. E é isso. Então fica aqui mais um beijo pro Wendell. Obrigada pelo seu comentário. Volte sempre!
Então, continue nos acompanhando. Eu sei que foi uma pausa muito longa, mas escuta a gente, dá essa audiência. Isso. Vem ouvir os nossos comentários, manda mensagem pra gente também. Tipo, o importante é que a gente troque figurinhas. Isso, mandem mensagem pra estalagempodcast@gmail.com. Você pode colocar os seus pensamentos que você teve quando leu esses capítulos. Se tem alguma coisa que a gente não comentou que você acha muito legal, manda mensagem pra gente que a gente lê nos próximos capítulos. Yes. Então é isso, acho que a gente fica por aqui. A gente tem episódio novo semana que vem, mas Jonathan Strange e Mr. Norrell daqui a 3 episódios. Continue acompanhando a gente. Até semana que vem. Tchau! Tchau e até a próxima!